Continuamos aqui falando sobre o maior milagre de Jesus. Estamos dizendo e declarando que o maior deles foi a salvação. Dois textos que me chamam muito a atenção e devem chamar também a sua. O primeiro é João capítulo 10, versículo 10, a primeira parte do verso. O diabo veio para roubar, matar e destruir. O segundo texto é Lucas 19, versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, são dois textos que, comparando, a gente pode perceber que houve um roubo, houve um sequestro, mas do outro lado, houve também uma providência para que o resgate fosse feito. E compreendemos que para um crime, para um roubo, para um sequestro tão qualificado como foi o de Satanás, faz-se necessário um resgate totalmente perfeito. Foi isso que Deus fez conosco. Ele aperfeiçoou o momento, a maneira do resgate para que pudéssemos sermos resgatados perfeitamente diante de um sequestro tão planejado e tão qualificado como foi o de Satanás em relação a nós pecadores. Vamos para a Bíblia Sagrada mais uma vez e vamos fazer a seguinte pergunta para entendermos a qualificação, ou seja, a perfeição do resgate de Deus a nós que estávamos sequestrados pelo nosso inimigo, mortos e quase destruídos. Vamos lá então. A pergunta é a seguinte: como foi que Jesus nos achou? Em que condição estávamos quando fomos achados por Jesus? Se você é uma pessoa salva, você entende do que eu estou falando, você entende a pergunta que eu estou fazendo. Porque no dia da nossa salvação foi o grande dia da libertação do cativeiro de Satanás. Ainda continua sendo a libertação de Deus nesses dias. Ele continua buscando e salvando aqueles que continuam perdidos. Mas em que condição ele nos achou? Como estávamos quando ele nos encontrou? Em que condição nós estávamos? Quem vai dizer isso para nós é o evangelista Lucas, escrevendo sobre a posição de Jesus como resgatador, como a pessoa que Deus providenciou para vir ao mundo e nos resgatar. Primeiro, ele examina o ambiente, ele examina o cativeiro, ele olha para os cativos, ele olha para aqueles que foram sequestrados, raptados por Satanás e ele vê também a condição de cada um deles. Vamos lá. Mateus capítulo 9, versículo 35, escreveu Mateus: E Jesus percorreu todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando a todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus vem, a primeira coisa que ele faz, ele examina o ambiente. Ele passa por todas as regiões, vendo o povo, examinando a situação que estavam os sequestrados, o povo perdido, e ele examina o ambiente para poder então fazer o resgate desse povo. Um resgate perfeito, porque ele estava diante de um sequestro muito bem planejado e qualificado pelo grande inimigo das nossas almas. Então ele diz que, chegando ali no verso 35, foi o que eu li. Agora vamos ver o verso 36, o que ele faz. Depois que ele examina o ambiente, examina as vítimas, localiza o cativeiro, ele agora vai praticar a libertação desses cativeiros. Quer dizer, ele vai dizer a razão, ou seja, a condição em que eles estavam, como eles foram achados por Jesus. O capítulo ainda 9, verso 36. E vendo Jesus as multidões, teve grande compaixão delas. Quando Jesus viu as multidões cativadas,
presas e quase que destruídas por Satanás, Deus teve grande compaixão delas, na pessoa de Jesus, é claro. Deus é Jesus e Jesus é Deus. Então Jesus teve grande compaixão. O que quer dizer a palavra compaixão? A compaixão é a mesma coisa que misericórdia, que também significa uma compaixão despertada, uma pena despertada pela miséria de alguém. Jesus viu que as multidões estavam miseravelmente presas, miseravelmente cativadas, subjugadas, cegas e caminhando para o matadouro da alma. Portanto, Jesus teve grande compaixão. Foi despertado nele uma grande compaixão pela miséria da situação daquelas multidões. E ele continua escrevendo o seguinte: porque andavam cansadas. Essa é a razão por que ele teve compaixão das multidões. Porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Falei nas mensagens anteriores sobre o exemplo que eu busquei, o meu animal de estima, e não pude salvar porque ele estava perdido. Com Jesus é totalmente diferente. Ele praticou a busca, ele achou, estávamos mortos, separados de Deus, sem esperança, sem Jesus e sem Deus, mas ele nos deu vida de novo, porque a missão para a qual ele veio ao mundo foi qual? Buscar e salvar o que se havia perdido. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então ele estava diante de uma multidão cativada pelo inimigo, vivendo os costumes e práticas das religiões da época. Não é diferente dos dias de hoje. Pessoas que viviam por sua própria conta, como disse o profeta Isaías no capítulo 53, cada um se desviava e andava pelo seu caminho, fazendo os pensamentos, ou seja, praticando os pensamentos e vontades da sua carne. Hoje a situação continua sendo a mesma. Então ele viu as multidões, viu que as multidões estavam presas, subjugadas e andando de acordo com os caminhos deste mundo, de acordo com o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, e Jesus teve uma grande compaixão. Elas estavam cegas e desgarradas. Olha a situação em que a multidão se encontrava, ou as multidões se encontravam, cegas e como ovelhas que não têm pastor. Você já pensou numa ovelha quando se desgarra do rebanho? Ela não tem muito condição de voltar, porque a ovelha não tem muito destino nesse sentido. Ela vai e vai embora. Sobre tudo isto, ela está vulnerável aos predadores. Era essa a condição que Jesus viu os pecadores naquela época, as multidões naquela época que representavam nós hoje, as multidões de hoje. Então ele teve grande compaixão. Esta é a razão, ou seja, esta aqui foi a condição em que aquele povo foi achado, essa foi a condição em que eles estavam, não é diferente da condição em que nós nos encontramos hoje. Não. Aqueles que ainda não foram achados por Jesus estão cegos e estão desgarrados do rebanho de Deus, do povo de Deus, do aprisco que é a segurança de Deus, estão vulneráveis ao ataque e à destruição de Satanás. Como está a sua vida? Você já está no aprisco de Deus? Você já está fazendo parte do rebanho de Deus, que representa a igreja dele como instituição na glória? Ele disse para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus, a palavra da pregação. Ele disse: todo aquele que se unir na terra será unido no céu. Quem desunir na terra será desunido nos céus. Você já está ligado ao povo que representa a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, que é a sua igreja, um dia será apresentada a ele, sem mácula, nem ruga,
nem coisa semelhante mais santa e irrepreensível? Fica aí a pergunta, a resposta é contigo. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Espero que você tenha compreendido o sentido da pregação, a razão da pregação e a posição em que nós estamos e a condição em que estamos diante de um sequestro tão qualificado, porém com uma grande oportunidade de sermos libertados, porque nós temos um libertador com uma libertação perfeita, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele não pode errar no seu plano, porque o plano é de Deus. Eu quero terminar mais uma vez orando. Pai, muito obrigado pela graça, pela misericórdia. Obrigado, meu Deus, por continuarmos aqui diante da Tua palavra. Pedimos que o Espírito Santo esteja falando ao coração daqueles que ainda estão cativos, ainda estão no cativeiro, presos por alguma razão, mas presos por Satanás. Que possam entender que Jesus está buscando e salvando os que estão nesta condição. Que aqueles que já são salvos possam compreender que eles são livres, livres para anunciar a libertação em Cristo Jesus através do seu testemunho e da pregação do Evangelho. Nós oramos com gratidão no nosso coração, no precioso nome de Jesus, o nosso amado e libertador Salvador. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um forte abraço. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.